Olá, alunos. Aqui quem está falando é o Ricardo, professor de Geografia, e eu vou continuar com a minha sequência de aula a respeito da Europa. Hoje, falando sobre o envelhecimento da população europeia. Essa aula é um projeto de parceria com a professora Jéssica, referente ao ano letivo de 2020 da Escola Municipal de Ensino Fundamental Sérgio Millier. Então, vamos entender aqui. Por que a Europa está envelhecendo? Primeiro, nós temos aqui esse gráfico que vai nos ajudar a entender isso, que é o gráfico de pirâmide etária, que ele serve para a gente medir a população. Como é que funciona? O lado azul são os homens, o lado rosa são as mulheres. Aqui, esses blocos horizontais referente às faixas de idade, tá? Como aqui 10 a 14 anos, 15 a 19 anos, etc. E embaixo você tem esses valores numéricos que são as porcentagens da população. Por exemplo, 2,7% da população masculina tem entre 20 e 24 anos. 3,6% da população feminina tem entre 50 e 54 anos. É assim que a gente lê. Então, o que a gente está vendo aqui? A grande maioria da população da Europa está nessa faixa do meio, ou seja, de 30 até 60 anos. Significa que a grande maioria da população da Europa está na faixa dos adultos. Tá? Aqui você tem um grupo de jovens, que é o pessoal que está abaixo dos 20 anos, que é menor que o número de adultos, ou seja, as pessoas estão tendo menos filhos na Europa, porque simplesmente os jovens têm menos jovens do que adultos. E os idosos, que são minoria da população, mas é um número que está elevado, que está crescendo. Como é que eu sei que esse número está crescendo? Pensa assim, esse grupo que hoje está na faixa dos adultos, de 30 a 60 anos, daqui 20 anos estará com 70 anos, 50 anos. Então eles vão estar aqui, ó, aqui em cima. E esse pessoal que aqui, os jovens, que hoje estão aqui embaixo, vão estar aqui no meio. Ou seja, você vai ter muito mais idoso do que adultos. Então significa que a população está envelhecendo. Tá? Outro problema, olhando para esse outro gráfico, nós temos os anos, decorrer do tempo, e aqui a população da Europa medida a partir dessa linha azul que está aqui. Atualmente, ano de 2020, está aqui marcado, a população da Europa está em torno de 747 milhões de habitantes. Então o que aconteceu? Desde 1950 até 2020, você teve o quê? Um crescimento da população, como vocês estão vendo aqui, até chegar nesse patamar de 747 milhões. A partir de 2020 vai ter um período que vai começar a decair essa população, como vocês estão vendo no gráfico. E na virada do século, em 2100, essa população vai ser mais ou menos a metade do que é hoje. Ou seja, vai ser em torno de 380 milhões de habitantes. Então quer dizer que a população da Europa, além de estar envelhecendo, ela vai começar a diminuir. Então isso vai gerar um problema para a economia, porque vão ser menos pessoas para trabalhar e menos pessoas para consumir. Tá? Mas por que isso está acontecendo? Primeiro a gente vai entender alguns conceitos. Natalidade. Natalidade é a quantidade, mais ou menos a quantidade de filhos que uma mulher tem ao longo da sua vida fértil, ou seja, que vai dos 15 aos 29 anos. Então aqui você vai medir quantas crianças nasceram ao longo de um ano, tá? E ir somando ao longo dos anos. Mortalidade é a quantidade, mais ou menos a quantidade de pessoas que morrem durante um ano, tá? Então quando a mortalidade de um país é alta, isso é ruim, porque aí você não vai ter pessoa, quer dizer que o país tem condições de vida muito ruins. Quando a mortalidade é baixa, quer dizer que a pessoa vive bastante, quer dizer que tem uma expectativa de vida alta, significa que o país oferece uma qualidade de vida melhor. A pessoa pode ter acesso à saúde, à educação, a lazer, muito melhor do que em outros países. E quando você tem esse valor, essa fórmula matemática, você pega o número de pessoas que nasceram menos o número de pessoas que morreram, você vai ter como resultado o chamado crescimento vegetativo, que vai medir se a população vai aumentar ou diminuir. Como é que funciona? Quando nasce muita gente e morre pouca gente, quer dizer que você tem uma natalidade alta, por exemplo 10, e uma mortalidade baixa, por exemplo 1. Vai sobrar 9, então significa que vai crescer a população, porque o valor foi positivo. Se aqui você tiver valores iguais, ou seja, vamos supor que aqui deu 9 e aqui deu 9, nasceu muita gente, morreu muita gente, e valor igual, vai empatar. Então vai ficar aqui, ó, empatado. Não vai aumentar nem diminuir a população, o crescimento vegetativo da população. Porém, se você tiver uma natalidade baixa, em torno de 1, e você tiver uma mortalidade baixa, em torno de 2, você deu menos, o resultado vai ser menos 1.
quer dizer que a população vai dar negativo, então a população vai diminuir. Então significa que a população da Europa, a partir de 2020, vai acontecer isso. Vão ter menos filhos, os europeus, e as pessoas vão viver mais, ou seja, a mortalidade vai ser baixa. Então a população tende a diminuir. Tá? Por que você não está aumentando a população? Porque como a natalidade é muito baixa, não há uma renovação da população. Porque ninguém vai trabalhar a vida inteira. Um dia todo mundo vai envelhecer. Então você vai ter que substituir quem está trabalhando por quem hoje é criança ou jovem. Ou seja, por isso que tem que ter filhos, para poder repor a população. Mas aí você tem um valor que a gente usa para a gente saber se a população está sendo reposta, que é a taxa de reposição populacional, que a gente fala que é 2,1 filhos por mulher. 2 filhos quer dizer que cada mulher tem que ter no mínimo 2,1 filhos ao longo da sua vida. 2 filhos é para repor o pai e a mãe, né? Que o pai e a mãe vão envelhecer, vão parar de trabalhar, e os 2 filhos vão substituí-lo no mercado de trabalho. E o 0,1 é para compensar as crianças que morrem antes de completar 1 ano. Isso aqui é um valor estatístico, matemático. Tá? Mas na prática seria assim, se a maioria das mulheres tiverem ao longo da vida pelo menos 2 filhos, elas conseguem repor a população. O que acontece? Na Europa de hoje, a maioria das mulheres tem menos de 2 filhos ao longo da vida. A maioria tem 1 filho, ou simplesmente não tem nenhum. Mas por que isso está acontecendo? Então vamos voltar para cá. O gráfico da pirâmide etária, quando vocês verem um gráfico em que a maioria da população está na fase adulta, com crescimento de idosos e poucos jovens, tem menos jovem que adulto, significa que as mulheres estão tendo menos filhos. Mas por que isso acontece? Porque as mulheres aqui têm acesso à educação e elas vão almejar a carreira, elas vão deixar a família para depois. Então elas vão dar prioridade a fazer uma faculdade, a estudar, a ter uma carreira profissional. Elas vão pensar na maternidade quando elas chegarem em torno dos 30, 40 anos de idade. O problema é que aos 30 e 40 anos de idade é mais difícil para as mulheres engravidarem. Então muitas vão engravidar com muito custo e ter no máximo um filho. Ou simplesmente não vão ter nenhum filho. E aí o que acontece? A natalidade vai ser baixa. E se a natalidade vai ser muito baixa e a mortalidade a gente sabe que vai ser baixa, já que você vai ter as pessoas vivendo cada vez mais, você vai ter esse cenário aqui de queda do crescimento vegetativo, ou seja, redução da população. Mas aí o que os países europeus hoje fazem para evitar esse futuro de queda de população? Eles vão criar alguns benefícios. Então a gente tem aqui a taxa de reposição populacional de 2,1 filhos por mulher, e a gente vai entender isso em alguns países. A Finlândia, por exemplo, em 2008, a taxa de natalidade deles era de 1,4 por mulher, ou seja, bem abaixo do que é o recomendável. Mas isso subiu para 1,85 em 2018, ou seja, teve um aumento, as mulheres estão tendo mais filhos por lá. Mas por que isso aconteceu? Porque o governo finlandês começou a oferecer vários benefícios às famílias, para que elas tivessem filhos. Por exemplo, aumentou o tempo de licença paternidade compartilhada, ou seja, pai e mãe vão ter licença remunerada, onde eles vão receber até 70% do salário. Ou seja, se o seu salário for de R$3.000, você vai receber 70% desse valor durante esse período de 9 meses de licença, ou seja, seria R$2.400 por mês. Além da licença paternidade aumentada, também aumentou o benefício, eles também criaram um benefício mensal no valor de 100 euros por criança. Então, todo mês você vai receber 100 euros do governo, ou seja, equivalente a R$463. Então, se você tiver 3 filhos, você vai multiplicar por 3 esse benefício. Então, significa que isso é uma ajuda que o governo finlandês dá para as pessoas terem mais filhos, e isso fez com que a população finlandesa começasse a ter mais filhos ao longo dos anos. Em 10 anos isso a gente vê o resultado. Mas, por exemplo, a Estônia, você tinha, por exemplo, em 2000, 1,32 filhos por mulher, muito abaixo do que era recomendado. Isso aumentou para 1,67 em 2018, ou seja, está crescendo, as pessoas estão tendo mais filhos. Por quê? O governo está dando que benefícios para a população? A licença maternidade compartilhada, ou seja, pai e mãe, dura 18 meses. Aqui na Finlândia eram 9, é o dobro do tempo. Além disso, você tem um benefício mensal da criança como na Finlândia, mas com uma diferença. O governo da Estônia paga 60 euros por mês para o primeiro filho que o casal ter.
Se tiver o segundo filho, vai receber mais 60, ou seja, 2 filhos, 120 euros. E se tiver um terceiro filho, vão ganhar mais 100 euros. Ou seja, se você tiver 3 filhos, serão 220 euros por mês de benefício. Além disso, por você ter 3 filhos ou mais, você vai ganhar um bônus mensal de 300 euros. Ou seja, uma família estoniana com 3 filhos pode receber em torno de 520 euros de benefícios do governo por mês, durante o período que essa criança, até uma certa idade, quando ela tem idade escolar. Ou seja, R$ 2.400 por mês de benefício. Isso fez com que a população começasse a ter mais filhos. Tá? A França, por exemplo, que é um país que em 2018 tinha uma taxa de natalidade de 1,84 filhos por mulher, ou seja, é o maior da Europa, o que acontece? Você tem vários benefícios do governo, como por exemplo o subsídio de nascimento, 950 euros. Ou seja, só de você nascer um filho, seu filho nasceu, o governo já te paga 950 euros pelo ato de nascimento do filho, que dá em torno de R$ 4.400. Além desse benefício, você vai ter um benefício mensal por criança, tá? Então, quanto mais filhos você tiver, maior, você vai somando esse benefício. E vai ter mais outros benefícios familiares que tendem a aumentar com o número de filhos. Então, quanto mais filhos você ter, mais benefícios você vai receber. Além disso, quem tem filhos na França pode ter redução no pagamento do imposto de renda, que é o imposto que os franceses têm que pagar todo ano. Então percebam que os países europeus, eu dei exemplo de 3, mas você tem vários outros países europeus que dão benefícios para que os seus cidadãos possam comecem a ter mais filhos, para evitar esse processo de redução da população e de envelhecimento da população. Tá? Outra forma de você combater a redução da população e envelhecimento da população é trazer imigrantes, ou seja, trazer estrangeiros para morar no país. Mas esse é um assunto para a próxima aula que a gente fala depois. Então aqui nós temos as referências bibliográficas desta aula e a gente chega no final. Até a próxima, pessoal.